O Senhor nos dê a paz. Estamos a caminho da Galiléia, rumo ao Monte das Bem-aventuranças, onde o Senhor nos deixou seu grande discurso e no centro deste ensinamento está a oração do Pai Nosso. Por isso, daqui seguimos para o Monte das Bem-aventuranças, para juntos com Jesus dirigirmos o nosso olhar para o nosso Pai que está nos céus. Bem, aqui estamos. Chegamos ao Monte das Bem-aventuranças. Ele é chamado assim porque aqui nesta montanha, Jesus pronunciou as bem-aventuranças, que nada mais são do que o início do discurso que está relatado no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. As bem-aventuranças são o canto inicial que nos diz que Jesus veio para nos trazer alegria. O coração de todo o discurso é a oração do Pai Nosso. No Pai, Jesus vem nos ensinar a viver como filhos de Deus, para nos introduzir na família de Deus e para nos ensinar a sermos filhos de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a nos voltarmos para Deus dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Quando o chamamos de nosso Pai, expressamos toda a proximidade de Deus a nós. E quando dizemos que estais nos céus, estamos proclamando que Deus é imenso, maior do que possamos imaginar, desproporcional em relação à nossa própria pequenez. Justamente por isso, esta oração é um milagre dos quais os pequeninos são ouvidos pelo Pai imenso que é maior que o céu e a terra. Jesus nos ensinou a rezar com esta atitude. Ele mesmo, quando rezou, rezou desta maneira: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Aqui Jesus nos ensinou esta atitude de pequenez diante do Pai que é imenso, e é nessa pequenez que está a chave necessária para abrir o nosso coração a Deus. Agora, para nós é importante entender que o Senhor é próximo de nós, que Ele cuida de nós. É essencial sentir sua proximidade e é justamente por isso que a primeira coisa em que o diabo tenta é nos afastar de Deus. Ele quer minar a nossa confiança, nos afastando do Pai. Por isso, a primeira coisa que ele tenta fazer é colocar em crise a nossa confiança. É por isso que durante a tentação de cada um, mas principalmente quando tentou Jesus, ele disse: Ha cominciato a tentare Gesù dicendo: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E na segunda tentação, disse a Jesus: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E ainda no momento da crucificação de Jesus, aqueles que estavam presentes disseram: Tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Se tu és filho de Deus, é uma contínua tentação que quer nos conduzir a uma crise, a de não tocarmos na beleza de sermos filhos de Deus. O diabo sabe que quando se entra na vida de Deus pelo batismo, se entra na família de Deus, nasce uma relação maravilhosa com o Pai, e esta relação pode ser destruída pela dúvida. A tentação joga sempre com esta realidade. Se és o Filho de Deus, como estáis vivendo o sofrimento? Se sois filho de Deus, por que ficou doente? Se és filho de Deus, por que sua vida não é como você desejava? Continuamente esta voz engana, tenta enganar aquele que crê. Jesus nos ensinou que através da oração, esta voz pode ser silenciada, porque a oração nos ajuda a recordar a palavra que nosso Pai mesmo nos disse. Jesus nos ensina a nos direcionarmos a Deus como Pai.
Agora, Cristo foi o primeiro a chamar Deus de Pai? Foi o primeiro a ensinar à humanidade inteira que Deus é Pai? Eu digo que não, porque já no Antigo Testamento, Deus chama o seu povo Israel de filho, e o povo de Israel já estava habituado a se direcionar a Deus como Pai. Di no, perché già nell'Antico Testamento Dio chiama il suo popolo, Israele, come figlio, e già il popolo di Israele è abituato a rivolgersi a Dio come padre. Tem uma passagem muito bela em Isaías 63 que nos diz: Capitolo 63, versetti 15 e 16, che dice: Olha com atenção aí do céu de tua morada santa e majestosa. Onde está o teu ciúme e a tua valentia? Teu coração comovido, tua paixão para comigo estão recolhidos? O nosso pai és tu. Abraão nem nos conhece. Jacó não faz caso de nós. És tu mesmo, Senhor, nosso Pai, o nosso libertador. Teu nome é eterno. Veja este trecho maravilhoso do profeta Isaías, que traz em si a voz do povo e que se dirige a Deus dizendo que o mais importante não é ser da descendência de Abraão ou de Israel, mas o fato de haver nossa origem em Deus, e ainda o fato de Deus saber que é Ele o nosso Pai, que nos conduz e alimenta, e nos diz como viver. São muitos outros textos que falam da paternidade de Deus. Existe inclusive um texto rabínico que se direciona a Deus como Pai que está no céu. Existe um texto da Mishnah dizendo: seja forte como um leopardo, leve como uma águia, ágil como uma gazela, corajoso como um leão em fazer a vontade do vosso Pai que está nos céus. Parece um comentário de um padre da igreja, mas na verdade é simplesmente um modo em que o povo estava habituado a se direcionar a Deus. Algo importante de também se entender é que o modo como Jesus chamava Pai sempre causou escândalo, porque Jesus era julgado quase como um blasfemo. Isso quando ele chamava Deus de seu Pai, porque quando estava com o Pai, chamava Deus de meu Pai, fazendo com que o povo entendesse que a relação que existia entre ele e Deus não era a relação que existia entre o povo e Deus, pois a paternidade entre Deus e Jesus era particular, era íntima, só existia entre eles. Mas vejam, Jesus não quis conservar egoisticamente esta paternidade, mas nos insere nesta filiação, fazendo de nós parte da família de Deus. Il figlio è qualcosa di speciale, di particolare, che soltanto c'è tra il padre e il figlio. Ed è per questo che Gesù non ha voluto conservare gelosamente questo tipo di paternità, ma lui stesso ci ha. E através do batismo nos insere nesta relação íntima de filhos, onde Deus se torna nosso respiro em todos os momentos da vida. Tem ainda um outro trecho muito belo que também diz que as mulheres hebreias, quando davam à luz, tinham uma vitalidade particular. No livro do Gênesis se diz: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São plenas de vitalidade. Antes que cheguem as parteiras, oram ao Pai delas que está nos céus, ele as escuta e elas dão à luz. A força que vem da paternidade de Deus é uma força vital que se contrapõe à morte. Poder rezar e chamar Deus de Pai é um privilégio imenso, no qual nos insere continuamente a proximidade de Deus. Uma proximidade que nos constrange, que nos consola, que nos ajuda a viver cada momento da nossa vida. Uma proximidade que nos mostra a sua imensidão. Deus é o Senhor do céu e da terra, e aquele que tudo pode em nossa vida. Por isso não existe oração mais forte que começar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Vivere in ogni momento della nostra vita. Al tempo stesso è una vicinanza che ci dice anche la sua immensità. Dio è il Signore del cielo e della terra che può tutto nella nostra vita. Ed è per questo che non c'è preghiera più potente di quella che comincia dicendo Padre nostro che sei nei cieli.